A paz do Senhor a todos, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que tem participado, o pessoal que tem estado conosco. E hoje mandou uma mensagem para mim também, a irmã Cláudia, lá de Belém do Pará. Lá de Belém do Pará. Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Cláudia, pode abrir, Matheus. A irmã Cláudia, na verdade, ela mandou uma mensagem que assiste às nossas aulas também. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje já é quinta-feira, quase meia-noite, e estamos atrasados com esse vídeo e vai ser publicado provavelmente só amanhã. Provavelmente não. Vai ser publicado só amanhã. Em nome de Jesus, que dê certo ainda de publicar amanhã. E a lição é uma lição muito importante que fala o tema da lição é a grande tribulação. O tema dessa lição, grande tribulação. E você que está conosco aí, se gostar da aula, dá um like lá, comenta, fala para outros. Eu vou tentar, vou fazer slide também nessa madrugada, com certeza. Se Deus permitir também, a gente vai estar terminando o slide aí para que você possa usá-los em tua aula. Lembrando que a descrição está ali também do professor Márcio Mainardes, ele que agora é evangelista, um abraço para ele. É a descrição da escola dele, das aulas dele, que é aula para adulto. Eu vim agora da igreja, chegando agora não, faz alguns minutos atrás aí, e vamos aí para essa aula em nome de Jesus, tá? Vamos aí. A grande tribulação é o tema dessa lição. Por que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, versículo 21. Então o tema aqui diz, versículo chave, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então a grande tribulação, ela também é conhecida como Dia do Senhor, 70ª semana, que fala ali de Daniel, né? Dia da desolação, ira vindoura, hora do julgamento e a tribulação, né? Ou grande tribulação também. É importante explicar para todos que estão nos assistindo aí o que é a grande tribulação, quem a tribulação vai alcançar, o porquê, quem vai passar por isso, por que vai passar por isso. Até os objetivos aqui falam sobre a grande tribulação, como será a grande tribulação e para quem será a grande tribulação. Mas quando você conversa com alguém, algumas pessoas, elas não compreendem. Você fala assim, final dos tempos, tribulação, Jesus vem buscar a igreja, tal. Algumas pessoas falam, como assim? Eu não sei, se quer fechar a porta, então, eu não sei como que é isso, eu não sei o que é isso. E as pessoas, às vezes, elas pegam e não entendem, na verdade, o que é. E aí a gente fica meio assim, porque na igreja a maioria é ensinado, mesmo assim tem gente que não sabe. Agora as pessoas que não vão na igreja, a nossa evangelização, de que forma vai atingir essas pessoas para elas compreenderem o que é a grande tribulação? Porque eu me deparei com a situação de conversar com algumas pessoas e elas nem sabem o que é arrebatamento, nem sabem o que é grande tribulação. E isso me preocupou muito. Então, o que é a grande tribulação? Para que é? E quem que vai alcançar? Primeiro, para mim não passar pela grande tribulação ou tribulação, eu tenho que viver em santidade. O que é santidade? Ser santo. Separado do mundo. Então o primeiro passo para a pessoa entender é viver em santidade. Algumas pessoas boas que a gente conhece, elas falam assim, não, mas eu não vou na igreja, eu nem sei sobre Jesus. Mas aí você vai ver a vida das pessoas, elas são pessoas honestas, pessoas com caráter, pessoas que têm moral, pessoas que não andam passando o pé nos outros, derrubando os outros, pessoas que não vivem falando besteira, palavrão,
pessoas que não veem pornografia, pessoas que não são viciadas, mas são pessoas que não sabem nada de Jesus, querem saber de Jesus e não vão numa igreja. Aí você fala assim para uma pessoa dessa, mas você tem que aceitar Jesus como Salvador. Daí a pessoa fala, para quê? Por quê? Como? Que? Então, na verdade, a gente se depara com uma situação bem difícil, porque eu vejo também algumas pessoas que estão dentro de uma igreja, disseram que aceitaram Jesus como Salvador, mas vive logrando os outros, vive aprontando com os outros, vive fazendo seus pecados dentro da igreja, vive fornicando, alguns casados vivem adulterando, vive fazendo tanta coisa dentro das igrejas aí. E as pessoas que às vezes nem estão na igreja, estão vivendo uma vida mais correta do que essas pessoas. Só que é claro que a gente olha para essa situação, mas independente disso, a Bíblia diz que precisa aceitar a Jesus como Salvador. Eu posso andar corretamente, ser honesto, e se eu não aceitar Jesus como Salvador, infelizmente, eu não vou alcançar minha salvação. Mas eu posso aceitar Jesus como Salvador também, viver a vida de adultério, vida de mentira, vida logrando os outros, passando a perna nos outros, fazendo um negócio errado, sendo um trambiqueiro, e conhecer Jesus, mas também não vou morar no céu. Então, é bom explicar que as pessoas que irão passar na grande tribulação, as pessoas que estarão vivas aqui e que não aceitaram Jesus como Salvador. Algumas pessoas falam que o arrebatamento, a igreja vai subir. Algumas pessoas só falta bater no peito, a minha igreja vai subir. Mas a questão aqui não é igreja no sentido prédio, no sentido 4 paredes, no sentido templo. Igreja aqui é no sentido eu e você. Igreja, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que andam na presença do Senhor, esses irão subir. A igreja, essa é a igreja que anda digno para receber a salvação. Então é bom entender que essa igreja são as pessoas. Os templos eles vão ficar aí. Eles vão ficar aí e não são eles, na verdade. Então é igreja. Olhando no texto aqui, dessa grande aflição, olhamos aqui em Mateus que fala que nunca houve desde o princípio do mundo. E mesmo lendo lá em Mateus 24, ainda não houve tudo isso que está para vir. Ainda não houve. Então, é uma aflição terrível, a grande tribulação. Lembrando que nós somos pré-milenistas, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Ou seja, nós não acreditamos que passaremos pela tribulação. Esse é um detalhe, nós não acreditamos. Por quê? Porque nós acreditamos da seguinte forma, que Jesus estará nos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, eu já falei sobre isso, mas vamos falar de novo. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós os vivos teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos nos ares com Jesus Cristo. A partir daí nós estaremos indo para as bodas do Cordeiro. Enquanto vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro, aí começa a tribulação, no qual nós vamos falar nessa lição. Aí vai começar a acontecer a tribulação. Vamos então, continuando aqui e adentrando mais na lição. A leitura bíblica fala de Mateus 24, versículo 20 a 29. Mas aqui, no sintetizando a lição, a Bíblia afirma que advirão dias muito piores. Então, vai piorando cada vez mais. Na tribulação, mais ainda. Alguns acreditam que nós estamos na tribulação, mas nós não estamos. Nós não acreditamos dessa forma. A igreja, ou seja, as pessoas, não estarão passando por isso. Não estarão. Tá bom? Continuando a lição aqui, então, ele dá um início aqui, o comentarista, mas ele fala bem na frente, assim, um pouquinho mais à frente, ele cita algumas enciclopédias, mas ele fala assim, os homens rejeitarão a verdade a ponto de acreditar no engano de injustiça propagado pelo anticristo, que resultará em sua condenação.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 12, 2 Pedro 3, do versículo 1 a 9. Mas o que é grande tribulação? Quando e onde ocorrerá? Daí tem uma anotação que eu fiz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, nós vamos dar uma lida aqui no versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 6, para dar uma observada o que fala nesse texto, para mim, para você entendermos melhor. Versículo 6, capítulo 6, versículo 2 de 2 Coríntios. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então nós vivemos um dia que é o dia da salvação. O que nós temos que fazer? Pregar. Pregar mesmo, porque está chegando o fim dos tempos. Bem, tópico 1 fala aqui do conceito da grande tribulação. O conceito de grande tribulação. De acordo com as Escrituras, o período denominado de grande tribulação corresponde à Septuaginta, 70 semanas de Daniel, né? Daniel 7, versículo 25, e está dividido em duas fases, de 3 anos e meio cada. Então, os primeiros 3 anos e meio acontecerá uma falsa paz, acontecerá o surgimento aí do anticristo, o surgimento do falso profeta, do anticristo, que nós vamos ver aqui na sequência, esses 2 anos e meio, ou melhor, os 3 anos e meio. E os segundos 3 anos e meio, que no caso a soma daria 7 anos, aí são um grande problema, que aí vai ser demonstrado o mal mesmo. Os 3 anos e meio iniciais ele vai lograr o povo de Israel, vai passar a perna neles ali, dizendo que dá uma falsa paz, os judeus com os árabes, os gentios, será tudo ótimo, tudo bem nos 3 anos e meio primeiros. Logo após, aí começa a grande tribulação mesmo, o período difícil, o período complicado, que aí ele se mostrará, né, a gente fala trindade satânica, ela se mostrará, né, o anticristo com o falso profeta, realmente acontecendo ali a personificação do diabo mesmo, usando esse grande líder religioso, também grande político, que a gente vai citar aqui na sequência da lição. Diz aqui, ó, a primeira fase ela marca o estabelecimento do reino do anticristo, por intermédio de uma manifestação carismática do falso profeta, assinalando assim um período aparente de paz. Então esse falso profeta aqui, ele vai, nesse período inicial, vai surgir esse falso profeta, que daqui a pouquinho no tópico 2 a gente vai falar melhor sobre cada um deles, mas só passando rápido aqui, vai surgir esse falso profeta. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Na segunda fase, o anticristo revelar-se-á como a personificação do mal e dos poderes demoníacos da terra, canalizando boa parte de sua fúria contra Israel. Então aí ele vai canalizar grande parte da fúria dele contra o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Daí fala aqui, né, que será perseguido, quase destruído pelo homem do pecado. O homem do pecado é, que Paulo fala, o anticristo. Tá? Mas a fúria do anticristo não se dirigirá tão somente contra Israel, mas também contra todo que ousar rejeitá-lo, ou falar em nome de Deus. Então, será encerrada essa a segunda metade será encerrada quando estiver Israel no vale do Armagedon, né, em Meguido. Aí quando acontecerá que Cristo descerá no céu e acabará com essa guerra ali, ele descerá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fenderá no meio, e aí naquele vale também os remanescentes de Israel escaparão
e Cristo pessoalmente assumirá o comando do mundo. Daí vem o período do milênio, tal, que acontecerá depois. É importante ressaltarmos que enquanto as bodas do Cordeiro correrem, é o que eu falei agora, vai estar acontecendo aqui a tribulação na terra. Desde que Cristo subiu aos céus, houve muito sofrimento sobre a face da terra. Até mesmo os cristãos sofrem grande aflição. Contudo, a grande tribulação será marcada pela manifestação da ira de Deus, mais do que qualquer coisa que o mundo já viu e viveu. Apocalipse 16, 18. Então, o primeiro tópico, eu li mais o que foi falado aqui, para que a gente agora entre no segundo tópico, que nós vamos dar uma pesquisada em alguns textos e nós vamos comentar com você. Primeiro, antes de tudo, eu queria ler em Joel 2 e versículo 32, uma resposta aqui. Alguém pergunta assim, mas haverá salvação durante a tribulação? Então, Joel capítulo 2, e no versículo 32, eu vou ler para você. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, haverá salvação, sim. Diante desse texto, Joel 2, versículo 32, nós podemos observar que haverá salvação, sim. Agora, lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 12, do versículo 9 ao 12, eu fiz uma anotação assim, por que crerão, por que eles crerão no anticristo? Por que eles crerão na manifestação do anticristo? Então vamos olhar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 a 12, só para você ver o porquê que eles vão acreditar no anticristo. Que você pensa, mas como que podem acreditarem? Como que podem confiarem nele? Como que pode serem assim, eles acreditarem? Olha o que diz o texto aqui. Porque bem vos lembrais, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Diz assim, porque bem vos sabeis que nosso trabalho e fadiga, acho que estou no texto errado aqui, não li? Essa gripe que me judia, né, Mateus? Tá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Só que o versículo 9 fala aqui da eficácia de Satanás, com sinais, prodígios de mentira, engano, injustiça, e eles vão acreditar. Então daí você observa o falso profeta fazendo milagres e tanta coisa, e eles vão acreditar. Satanás terá permissão para dominar a terra na grande tribulação. Ele formará, o que eu falei para você aqui, a tríade, eu falei trindade, pode ser chamada também, tríade satânica. Apocalipse 13 fala a respeito das duas bestas, uma que sobe do mar e outra que emerge da terra. Eles serão aliados ao adversário Satanás, o anticristo e falso profeta. Tomarão posse da terra por um período de tempo determinado. Mas quem será o anticristo? Agora umas questões aqui. Quem que será? Primeiro, será um homem de carne e osso, líder político, personificando o próprio Satanás. Então por isso que ele terá todo o poder, ele vai estar personificando o próprio Satanás. E por isso esse homem será um grande líder, um político mundial aí, e as nações serão enganadas por ele. E isso acontecerá no período da grande tribulação, que a igreja não estará passando por aqui, tá? 2. O anticristo exercerá domínio sobre todos os povos,
com a proposta de restabelecer a ordem. O dragão Satanás lhe dará o seu poder do seu trono. O anticristo será um grande orador com habilidades de um grande líder político. Aos olhos do mundo, ele será a solução. Então, nesse período de 3 anos e meio iniciais, vai aparecer ele dando a solução ali naquele momento. O terceiro tópico aqui, melhor, do terceiro subtópico. O nome anticristo mostra que essa figura se voltará contra quem? Contra Cristo. Anticristo se voltará contra Cristo. E a sua maldade extrapolará a de todos os ditadores da terra. O anticristo usará de todas as artimanhas para enganar a todos. Então, nessa primeira fase, ele fará um agregador, ele agregará todo mundo, unirá todo mundo, como eu falei, árabe, judeu, gentios. E depois de tudo isso que ele for fazer, aí ele vem na segunda metade, os 3 anos e meio finais, e aí ele mostrará tudo a sua maldade, toda a sua inspiração demoníaca, como diz aqui o comentarista, e todo o seu poder malévolo. O anticristo será ajudado pelo falso profeta. Vamos ver o que diz aqui Apocalipse capítulo 13 e o versículo 13 também. Apocalipse 13, 13. O que vai dizer aqui para nós? 13 e 13. E faz grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então imagine, ele vai fazer descer fogo e vai enganar muitos. Continuando no texto aqui, o falso profeta será um grande líder religioso que, juntamente com o inimigo de nossas almas, o diabo, dominará a terra, subjugará todos e desejará o lugar de Deus. Então, o que ele vai fazer? Esse falso profeta aqui, ele vai estar unindo todos os credos, seitas, filosofias, vai estar procurando fazer o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Reunindo todas as igrejas, todos os credos, todos os pensamentos em uma só religião ali. Também ele fará milagres, muitos milagres e sinais, né, porque ele vai ser a personificação de Satanás. Também nós vemos no capítulo 17 do livro do Apocalipse ali a super igreja, ali que ele fala da Babilônia mística, e no capítulo 18 ele fala da Babilônia também. No capítulo 17 do Apocalipse, essa super igreja onde o falso profeta unirá todas as religiões ali. No capítulo 18 nós entendemos uma reconstrução da Babilônia. A Babilônia, que era antigamente grande potência, agora vai fazer um centro religioso, político, financeiro, que será a reconstrução da Babilônia, que é o que nós acreditamos no capítulo 18 de Apocalipse. Então será toda essa artimanha de Satanás, tá bom? Entrando aqui no tópico de número 4, nós vemos aqui a abertura dos 7 selos. Falta quanto tempo aí? 7? 6. Abertura dos 7 selos. O tempo passa muito rápido. Peço já desculpa de eu estar assim, desse jeito, que é a minha alergia, que de vez em quando esfriou, ataca, né? No livro do Apocalipse, vemos que o apóstolo João viu um livro selado com 7 selos. Então nós vemos essa passagem do Apocalipse aqui, e aí ele via que ninguém era digno de abrir o selo. E João entrou em desespero por isso. Mas aí ele viu alguém, Jesus, digno de abrir o selo. Então nós vamos ler aqui o primeiro selo, Apocalipse 6 e 12, 6, 1 e 2, fala de uma falsa paz tipificada pelo cavalo branco, ou seja, o anticristo. Muitos vão achar que é Jesus que está ali sobre o cavalo branco, e não é Jesus Cristo. Uma das coisas que você pode ver, a espada que mostra na boca do cavalo ali, quando tem essa espada, é um dos sinais ali, pelo menos um, que você vai ver que é Jesus Cristo. Mas esse primeiro cavalo é uma falsa paz, é o anticristo, enganando as nações. Segundo selo, Apocalipse 6, versículo 3 e 4, fala aqui de uma terrível guerra mundial, ou seja, é o cavalo vermelho. Nessa situação aqui, nós vemos os judeus fugirem, e também a profanação do templo, que eles fazem uma falsa paz, e daí o anticristo e o falso profeta vão profanar esse templo que Israel vai estar construindo, que alguns já falam desse terceiro templo, que já é um projeto de Israel,
haverá profanação. Então os judeus fogem para as montanhas, como a gente passou numa lição anterior. O terceiro selo fala da fome global, né? O cavalo preto, e aí fala de uma escassez que nunca houve na terra de alimentos. Quarto selo, Apocalipse 6, versículo 7 e 8, fala da morte em grande escala, decorrente dos flagelos anteriores. Aqui vemos então o cavalo amarelo. Quinto selo, Apocalipse 6, versículo 9 a 11, vemos os mártires que são mortos na grande tribulação. O sexto selo, como está aqui na lição, Apocalipse 6, versículo 12 a 17, tremor da terra em proporções globais, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, estrelas caem, espaço sideral muda, os montes são arrasados, e diz aqui os governantes da terra, os poderosos povos se escondem. Então aqui eles pedem para que os montes caiam sobre eles por causa do medo, porque da ira do Cordeiro. O sétimo selo, Apocalipse 8, versículo 11, tipificado das 7 trombetas, 7 acontecimentos terríveis e mais eventos catastróficos. Então, aí vem as 7 trombetas, e aí vem a continuação dos eventos, taças, e que eu iria até ler, mas o nosso tempo fala 3 minutos. 3? Nossa. E aqui fala da marca da besta no quarto tópico. Sobre a marca da besta, alguns falam que é chip, alguns falam que é isso, que é aquilo, mas nós não sabemos como será essa marca. Então, no quarto tópico, nós vemos aqui que muitas pessoas têm falado muitas informações sobre isso. Uma coisa é certa, que aqueles que desejarem comprar alguma coisa só poderão fazê-lo mediante o sinal da besta. A besta tem um sinal, e só vão poder comprar quem tem esse sinal, esse 666. Mas como será? Ninguém sabe. Há especulações, tanta gente falando tanta coisa, mas na verdade nós não sabemos. Pois é, pessoal, falta 2 minutos, não vai dar nem tempo de falar nada. Já falei bastante, na verdade não falei bastante, mas o tempo foi embora. Então só uma coisa, ensinos de Paulo e de Jesus. O dia do Senhor será precedido por rebelião, a revelação do homem do pecado, que opor-se-á, exaltar-se-á acima de Deus, estabelecer-se-á no templo de Deus, proclamar-se-á Deus, letra minúscula, né? Revelar-se-á quando aquele que o resiste for tirado do caminho, será acompanhado por milagres falsos e satânicos, enganará aqueles que não amam a verdade. Quando Jesus voltar, o homem do pecado será derrubado e destruído. Tudo isso você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. São algumas coisas aqui, vai ter algumas coisas no slide. Eu já agradeço a você, desculpa ser rápido, são uns minutos nossos, está acabando já. E desculpa também pelo tempo aí, que acho que vai ser postado só sexta-feira, mas Deus abençoe em nome de Jesus. Final de semana e sábado estaremos indo lá em Paulo Frontin, no Paraná, pregar num congresso de crianças, é outra área, e fazer fantoche lá. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor, e nos vemos.